sequência à nossa semaninha de gelatina com as frutas. Vamos fazer nessa aula de hoje essa linda gelatina de limão. Antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma aula. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo tem o link com os riscos, o risco de toda essa semaninha para vocês pintarem aí e aproveitar também para vender. Para você que ama pintar doces, fazer pinturas com esse tema mais puxado para o doce, bolos, entre outros, eu também vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso Doce Pintura, que tem pinturas maravilhosas, aulas incríveis para vocês também estarem praticando e evoluindo cada vez mais na pintura em tecido. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane e a partir de agora estarei aqui juntinha com você para passar todos os detalhes dessa aula incrível. Sem mais enrolação, vamos lá para a nossa aula. Iniciando na pintura de mais uma gelatina, vamos fazer essa gelatina de limão hoje. E quem acompanhou a primeira e a segunda aula já sabe que o processo é o mesmo, só vou modificar as cores. Então, aqui eu vou começar com o verde mais forte, um verde mais chamativo. Esse daqui que eu tô utilizando é o verde maçã. Então, aqui na frente eu venho com ele, que é um tom de verde bem mais chamativo, ó. Vem preenchendo toda essa partezinha da frente, chegando até aqui embaixo. Da mesma forma, igual foi feito na gelatina de cereja e também na gelatina de maracujá. Usei duas cores aqui no fundo e depois vim trabalhando os outros efeitos por cima. Depois de ter feito essa camada aqui, ó, vou pegar o meu verde folha para poder mesclar junto com esse tom de verde mais forte, um tom de verde mais chamativo, né? Então, vem aqui com verde folha nessa partezinha de baixo. A mesma coisa que foi feito com as outras cores de gelatina que já fizemos aqui. Então, vou acelerar esse processo aqui porque é repetição, só modifiquei as cores mesmo, mas a técnica permanece. Então, aqui vocês já conseguem trabalhar com um pouco mais de liberdade por ter já preparado duas da mesma forma, só modificando as cores mesmo. Depois de ter feito aqui toda essa base, vou ainda pegar aqui o verde folha, para fazer aquele esfumadinho aqui na frente. Começar a criar alguns reflexos e também realçar um pouco mais do volume. Então, eu mantenho os mesmos detalhes das outras que já foram ensinadas. Vou pegar aqui agora o verde musgo para começar a dar um pouco mais de destaque nessas cores, ó. Vou sombrear com esse verde musgo, também destacar um pouco mais essas cores. Esses tons mais escuros que eu utilizo aqui para poder destacar esses pontos aqui embaixo, dar um pouco mais de volume, eles ajudam a realçar ainda mais essas cores aqui de dentro. Essas cores que foram utilizadas na primeira camada, principalmente esse verde mais forte. Vou puxar um pouco mais de sombra aqui por baixo, ó. Venho também esfumando um pouquinho aqui na frente.
Com meu pincelzinho menorzinho, vou reforçar um pouquinho aqui por dentro, ó. Realçar essa sombra aqui por dentro. E um pouquinho mais essas curvinhas. Pode vir esfumando para dar um destaque a mais com esse tom de verde. Aqui agora vou pegar um pouquinho do verde pântano, também para dar uma reforçada em alguns pontos. Aqui nos cantinhos, ó, principalmente nesses cantinhos bem aqui embaixo. Sombrear um pouco mais aqui no canto também. Vou usar um pouquinho aqui no meio. E com o próprio verde pântano, eu vou colocando algumas batidinhas, igual foi feito nos outros também, para criar alguns pontos de reflexo. Alguns pontinhos para realçar um pouco mais os detalhes aqui da nossa gelatina. Dou uma leve esfumadinha aqui por cima do verde musgo, ó. Só com a sujeirinha do pincel, realçar um pouquinho mais o efeito. E agora a gente vai passar para os nossos limões. Para fazer esse limão, vou pegar aqui os mesmos tons de verde. Venho primeiro com esse verde maçã, que é um verdezinho mais forte, mais chamativo. E faço esse movimento aqui, ó. Aqui na frente, esfumando logo aqui na frente, ó. E venho aqui por baixo com o meu verde folha. Vou mesclando aqui os dois, mantendo esse verde mais chamativo aqui na frente. E aqui na pontinha eu venho com verde folha também. Deixa eu pegar um outro pincelzinho menor para poder fazer aqui os contornos certinho.
Agora eu venho aqui com o verde musgo, começando a realçar um pouco mais os volumes. Então, vem esfumando aqui por trás, ó. Primeiro, fazendo uma sombra mais escura aqui por trás. E vou esfumando aqui pra cima, sem chegar muito aqui nas laterais, ó. Deixando essa partezinha da frente mais clarinha. Não precisa ser aquele esfumadinho perfeito, pode ser um esfumadinho bem mais marcadinho para poder criar esse efeito da casca do limão mais furadinha, mais enrugadinha. Venho aqui com o meu pincelzinho pequenininho, porque eu também vou esfumar aqui por cima, ó. Também vou utilizar aqui o verde pântano para sombrear ainda mais aqui na partezinha de baixo, ó, trazendo bem levinho aqui para cima, deixando um pouco mais escuro aqui por baixo. Pode vir dando umas batidinhas assim para criar um efeito mais irregular dessa casca. Até com um pincelzinho menor aqui por baixo, para deixar o contorno bem certinho, ó. Aqui, ó, por ser uma parte bem mais escura, eu vou entrar com um pouquinho do verde folha aqui na parte de cima, não vou utilizar aquele verde mais chamativo, e logo aqui embaixo eu já venho com verde musgo. Vou mesclando esses dois juntos aqui, vou pegar um outro pincel aqui para poder fazer o contorno certinho, porque esse contorno é o que faz a diferença aqui na nossa pintura. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for pintar, a gente precisa se atentar a esses contornos. Para não perder o formato do desenho, não deformar o nosso desenho. Então, contorno é algo necessário na pintura. Se atentar ao contorno é algo necessário. Tô usando aqui um pincel da série 421 da Condor. São as duas as duas séries que eu uso, né? 421 e 456, 456 e 421. São as que eu mais utilizo. Agora, venho aqui, ó, com um pouquinho do verde pântano. Faço essa partezinha de contorno aqui. Posso dar uma esfumadinha, umas batidinhas aqui pra cima também. Deixar essa casquinha mais irregular. Aqui, ó, em volta, nós temos aquela partezinha branca do limão. Então, eu venho aqui com palha, preenchendo toda esse contorno, essa voltinha aqui mais clarinha do limão, aquela partezinha branca, para depois voltar ali para a parte de dentro e fazer o suco, fazer a nossa polpa aqui do limão. Então, vem com um pincelzinho pequenininho, esse daqui é a numeração 2. É a numeração 2, é um pincelzinho menor. Faz o contorno aqui, ó,
certinho também. E agora eu vou vir preenchendo toda essa partezinha aqui de dentro. Vou utilizar o verdezinho aqui, ó, maçã, para fazer uma partezinha de dentro bem chamativa aqui, ó, nesse meio principalmente. Uma cor bem viva desse limão. E aqui por fora, eu venho com verde folha mesmo, ó. Então, vou mesclar esses dois. Pego aqui um pincelzinho pequenininho para poder contornar, fazer as curvinhas aqui certinhas, ó. Vou pegar também um pouco do verde musgo, para sombrear em alguns pontos, dar um pouco mais de destaque na cor aqui do meio. Vem aqui, ó, dando umas pinceladinhas aqui por dentro também. Com esse próprio verde musgo, a gente pode vir dando algumas pinceladinhas bem mais leves, ó. Só para criar aquele efeito dos gominhos. Pega um pouquinho de tinta e vem dando essas pinceladinhas aqui sem tirar muito esses tons de verde mais claro aqui do fundo. É só para criar umas sombras mesmo. Vou pegar aqui o verde musgo, tinta na pontinha do pincel, vou só contornar aqui por cima, para dar um efeito da minha casquinha aqui, contornando essa partezinha branca, ó. E assim como qualquer outro limão, a gente também precisa fazer aqueles pontinhos. Vou pegar aqui o verde folha e venho colocando vários pontinhos aqui, ó, bem no contorno, próximo da casca. Pega um pincelzinho filete, um palitinho e vem contornando aqui a casca, bem na pontinha aqui, com esses pontinhos, para dar mais efeito aqui nessa partezinha branca do limão. Precisa ser um do lado do outro, pode ser um em cima, um embaixo, um do ladinho, e vem fazendo assim, ó, um zigue-zague com esses pontinhos. Vou finalizar aqui essa parte antes de entrar com o iluminado, preencho esse meiozinho aqui com palha também.
e vou puxando a divisão aqui dos meus gominhos, ainda com palha, ó. Pode usar um pincelzinho filete ou vir bem devagarzinho, ó, só com a pontinha do pincel depositando um pouquinho de tinta. Depois de seco, vou finalizar aqui todo iluminado. Vou pegar aqui, ó, uma tampinha, um pratinho, tiro o excesso de tinta branca. Venho logo aqui em cima, ó, esfumando um pouquinho dessa tinta branca. Pra fazer aquele iluminado mais esfumadinho. Vou finalizar colocando os pontinhos de brilho. Então, vem aqui, ó, igual foi feito também nos outros, não muda nada. Às vezes vai mudar a posição de um pontinho para o outro, o formato dos pontos de brilho, mas é a mesma coisa. Pode vir colocando vários pontinhos de brilho bem marcados, não são aquelas pinceladas. São pontinhos de brilho mesmo, para dar um efeito bem bonito. Quanto mais pontinho a gente vai colocando, mais bonito ele vai ficando. Vem colocando aqui por cima, aqui por baixo, ó. Sem medo de errar, porque é isso daqui que faz a diferença na pintura, que deixa ela mais bonita ainda. Então, são coisas essenciais que a gente precisa estar trabalhando nas nossas pinturas, são técnicas que dão mais destaque nas pinturas, que dão mais vida, que deixam mais real. Então, nada de ficar sofrendo com aquelas pinturas foscas, parece que por mais que coloca ali a tinta branca, que tem muita gente que acha que é só colocar a tinta branca e tá tudo certo, quando na verdade é uma técnica, e é isso que eu tô trazendo pra vocês. Agora aqui vou pro limão, tirar o excesso aqui também, ó. Venho mais aqui em cima, dando essas batidinhas, pincelzinho sem aparar pra poder facilitar, criar esse efeito de batidinhas mais espalhados, ó. Venho colocando várias batidinhas aqui por cima, tirar bem o excesso, vou colocar um esfumadinho aqui do lado, ó, só pra realçar o volume mesmo. Um pouquinho aqui por baixo também, isso vai ajudar a realçar o volume do nosso limão. Mas o foco aqui são essas batidinhas, ó, bem mais marcadinhas mesmo. Aqui, ó, vou pegar um pincelzinho menor, tirar o excesso, só pra eu fazer essa curvinha aqui por cima. Fazer uma curvinha bem menorzinha aqui em cima, com a tinta branca. Então, eu venho com esse pincelzinho menorzinho. Também vou realçar um pouquinho mais aqui na lateral, ó, pra separar bem da nossa gelatina. Agora, vou pra partezinha aqui de baixo. Peguei aquele pincelzinho da série 456 sem aparar. Vou dar uma leve batidinha aqui por cima, ó. Tiro um pouco do excesso, esfumo um pouquinho também, pra realçar o volume. Venho com o outro pincelzinho pra colocar os meus pontos de brilho. São pontinhos de brilho mais marcado. Ó, pode vir com algumas batidinhas, alguns um pouquinho mais grossinho, outros mais fininhos, ó. Mais grossinho. E venho com outros mais fininhos pra poder criar esse efeito dos pontinhos de brilho. Dá aquele efeito bem molhadinho mesmo do caldinho do nosso limão. Então, aqui eu só venho assim, ó, depositando um pouquinho de tinta. Pode fazer uns mais grossinhos, ó. E uns mais fininhos. Pra fazer esses pontinhos de brilho bem bonito e dar um realce aqui na nossa pintura.
Esse foi o resultado final da nossa gelatina de limão. Agora é só aguardar as próximas aulas para fazer aquela semaninha bem completa e bem colorida. Lembrando que toda essa parte aqui, ó, de fora é a primeira aula que está disponível aqui, a primeira parte da semaninha. Então é só vocês concluírem com essa finalização. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa aula e não esqueça de deixar sua curtida aqui nesse vídeo também. Um beijo para vocês e até a próxima!